as consequências do ataque com aquele míssil, gente, Aryashnik, da Rússia sobre a fábrica Yuzhmash em Dnipropetrovsk, segue a chamar uma atenção impressionante como poucas vezes uma arma chamou, né, nas últimas dezenas de anos, né, nas últimas décadas. Impressiona a covardia e o medo da OTAN. Aqueles chihuahuas que sempre latiam lá nos Bálticos, lembram? Estão todos eles caladinhos. Todos. Ninguém abre a boca para falar absolutamente nada. Em Kiev, a gente tem declarações controversas do Zelensky, praticamente pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo que o Ocidente não deixe a Ucrânia abandonada neste momento. Sinais de abandono já começam a aparecer, inclusive no horizonte. Tá? Vai haver uma reunião da OTAN com a Ucrânia no próximo dia 26, né? E já se espera, né, que a decisão da OTAN em relação à Ucrânia seja de abandonar, né, pelo menos, né, limitar os investimentos à Ucrânia. O Zelensky está muito preocupado, sabe que vai cair assim que essa guerra acabar, evidentemente. Agora a coisa está muito séria. Tá? Houve uma mudança total ali de percepção sobre a Rússia. O respeito à maior potência bélico-nuclear do mundo, né, existia, mas estava sendo questionado pelos próprios dirigentes da OTAN há muito tempo. Estavam o tempo inteiro ultrapassando as chamadas linhas vermelhas, né? Percebiam que a Rússia não reagia, e a Rússia não reagia não era por medo da OTAN, mas evidentemente não reagia porque não queria escalar o conflito, escalar a tensão, e eles sempre fizeram isso, sempre ultrapassaram as linhas vermelhas, até que agora a situação mudou completamente. Estão todos aterrorizados, profundamente amedrontados, porque sabem que há uma arma hoje sob posse da Rússia, uma arma, né? Não se sabe, e há uma desconfiança que talvez existam outras também, né? Mas há uma arma hoje de posse da Rússia que pode atacar qualquer país europeu, qualquer objetivo militar dos Estados Unidos na Europa, assim como também, né, a Rússia pode utilizar um desses mísseis para atacar, inclusive, ou um outro míssil, no caso, né, parecido, né, para atacar instalações até mesmo no Canadá e nos Estados Unidos. Se a Rússia tem um míssil de médio alcance que pode fazer esse estrago na Europa, também pode ter um míssil de longo alcance que pode gerar um estrago parecido, né? Ou seja, um ICBM, né? Porque este míssil é um IRBM, né? Um míssil que tem um alcance de até 5.500 quilômetros de distância, tá? De alcance, tá? Então a situação é muito séria, estão todos deixando Kiev neste momento, tá? Serviços diplomáticos fechando as suas portas, deixando os Zelensky ali, né, conversando com as moscas, né? Silêncio, silêncio total, gente. Total sobre o que aconteceu na fábrica da Yuzhmash, tá? O local está cercado, dizem que por mais de centena de agentes do Serviço de Segurança da Ucrânia, né, o SBU, né? E a pressão pelo silêncio, vejam, a pressão pelo silêncio não viria somente de ordens de Kiev, mas ordens da própria OTAN. Ou seja, também a OTAN não deseja, no momento, que o mundo descubra, né, o poder destrutivo do míssil Aryashnik. Ou seja, o que o míssil fez nessa fábrica, nessa cidade, que é uma fábrica gigantesca, né? O que esse míssil fez nessa cidade aí, industrial, né? Ninguém pode saber. Né? E ninguém pode saber. Eles não permitem que seja fotografado, seja filmado o local, justamente para não espantar ao mundo, né, sobre o poder militar da Rússia nos dias atuais. Eles mesmos estão profundamente assustados. Houve uma diminuição severa dos ataques da Ucrânia sobre a Rússia, né, após os ataques ali dos últimos dias sobre Krasnodar, né, e praticamente ataque zero, tá? Ataques zero, né, com a utilização dos mísseis ocidentais, Storm Shadow e também ATACMS, né, após a chegada do Aryashnik, a fábrica da Yuzhmash. Ao menos até o dia 26 de novembro, né, quando vai ter o encontro da OTAN com a Ucrânia, parece que a ordem é que Kiev não faça uso mais dos mísseis ocidentais. Tá? Serviços diplomáticos, né, veja você, dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido, da Alemanha, Bélgica, Holanda, né, todos os países escandinavos, né, deixaram Kiev às pressas com medo dos ataques da Rússia. Tá? E vejam, até mesmo a China suspendeu totalmente os seus serviços diplomáticos na Ucrânia, evidentemente presumindo que possa sobrar ali para os seus
diplomatas, até porque muitas embaixadas ficam próximas umas das outras, tá? Alguns desses diplomatas estariam neste momento em Varsóvia, né, capital polonesa, né? Enquanto muitos outros já teriam inclusive retornado para suas casas em seus países, tá? Então a questão do que aconteceu, né? Na questão por trás, na verdade, dessas decisões, né? É que os diplomatas podem perfeitamente ser vítimas de um ataque, né? De um ataque com esse míssil, né? Seria uma declaração de guerra direta da Rússia contra a OTAN, muito direta mesmo, né? E eles precisariam responder, né? Essas embaixadas, em muitos casos, inclusive, são quartéis generais, né? E a Rússia sabe disso, o que significa que isso fortaleceria ali a iniciativa da Rússia, o desejo da Rússia de atacar uma embaixada. Então, uma vez que uma embaixada dos Estados Unidos possa ser atacada neste momento, né, não são mais os Estados Unidos praticamente declarando guerra contra a Rússia, como tem feito o tempo inteiro, indiretamente, através da Ucrânia, e agora diretamente, né, ao permitir que Kiev utilize os Atacams, né. Seria a Rússia declarando guerra, né, e aí os Estados Unidos não estariam preparados para essa guerra. Vejam vocês, tá? É aquilo que eu sempre falo. Esse pessoal da OTAN não passa de um bando de covarde, tá? Um bando de covarde. Aquela história que você fala pro nenenzinho, pro bebezinho, menino, vai fazer o 2, tal, não sei o quê. Estão fazendo o 2 em todos os lugares da Europa. Um negócio tão sério que dizem que lá fora da galáxia já se sente o odor, né, da quantidade, né? Que, enfim, né? Perdão aí pela imagem, mas é o que representa hoje esses dirigentes da OTAN, tá? As supostas características do Orishnik, né? O Orishnik é um míssil, como vocês sabem, que pode alcançar até 5.000 quilômetros de distância, tá? Uma potência impressionante, tá? Ele pode cair a 50 metros do alvo, que não tem nenhum problema, evidentemente, né? São praticamente interceptáveis neste momento e pode atingir qualquer lugar da Europa. Os dirigentes europeus sabem disso. Esses mísseis são interceptáveis. E, inclusive, quando o Putin fala, vamos avisar as pessoas, né? Os dirigentes da OTAN, neste momento, não entendem, né, que este aviso do Putin também se estende aos diplomatas, né, e assim por diante, né? Aos militares em algumas bases e assim por diante. Na verdade, gente, quando o Putin fala, olha, deixe, né, pode deixar suas casas, saiam da cidade, porque vai ter um ataque com o Orishnik. Em outros momentos, jamais uma potência que fosse usar o míssil falaria algo dessa natureza. Por quê? Porque geraria uma proteção ali, né? O país que supostamente seria atingido geraria uma proteção através de baterias de defesa aérea para evitar o ataque. Qual é o problema agora? O que há de novo agora? É que todos sabem, né, que as baterias de defesa antiaérea não podem deter esse míssil, não podem interceptar esse míssil. E um detalhe também importante, né, algo bem bacana, né, o OTAN colocou todas as suas principais baterias de defesa antiaérea lá na Ucrânia, né, as principais, as mais importantes, as mais sofisticadas e tal. Ora, esse ataque aí, né, e a fábrica da Smash tinha muito desse sistema de defesa, porque essa fábrica era muito importante não só para a Ucrânia, mas também para a OTAN, né? O que aconteceu? Esses sistemas de defesa aérea não funcionaram, não conseguiram interceptar esse míssil, porque o míssil não é interceptável, né? Então, o Putin pode perfeitamente agora falar, olha, saiam do lugar que eu vou jogar um míssil aí. E aí, a defesa civil de um país, né, comando militar, poderia fazer absolutamente nada. Por quê? Porque não poderia colocar mísseis ali, sistema de mísseis de interceptação aérea, porque eles não funcionariam. Este é um dos aspectos bem interessantes dessa nova arma Rússia. Todos os dirigentes da OTAN sabem que os seus países podem ser atacados a qualquer momento, tá? E outro detalhe importante é que esse tipo de arma, ele não é proibida, não é uma arma proibida, não há acordos internacionais que proíbam a Rússia de usar essas armas. Por exemplo, acordos internacionais sobre o uso das armas nucleares, né? Mas não há acordos internacionais sobre o uso de armas como esta, porque é uma arma nova, né? Então, não há acordos. O Putin não estaria a utilizar uma arma nuclear, né, inclusive para complicar a imagem da Rússia perante o mundo, né? É uma arma convencional,
né, de certa forma, né, claro, absurda, muito potente e que pode atingir qualquer objetivo em qualquer país da OTAN neste momento. O que a OTAN poderia fazer? Nada, absolutamente nada. E algo que eu sempre falo para vocês, se a Rússia é uma potência bélica nuclear sofisticadíssima, ela também, pode ter certeza, possui sistemas de defesa aérea que são muito mais poderosos do que o Patricinho, né? Não sabemos disso, mas a Rússia mostrou com esse míssil que tem, e o Putin falou, temos muitos no estoque, né? A Rússia mostrou que pode também ter outras armas desconhecidas, inclusive no sentido de proteção aérea do país, né? Então a OTAN está neste momento aí muito preocupada com isso também, tá? Atualmente, portanto, não há como neutralizar essas armas, tá? E aí, gente, ataca os alvos ali com no mínimo 2,5 km por segundo. Por segundo. Chegaria a Paris ali, portanto, ali. Chegaria em Londres em torno de 16 minutos, né? Isso aqui é algo bem conservador, tá? Em Berlim, 11 minutos, tá? Paris, 15 minutos, 15 a 16 minutos, né? Vários centros ali da Europa, várias capitais da Europa, o tempo seria de 11 a 17 minutos, tá? Ou seja, é um míssil que pode ser utilizado para alvos em todos os lugares da Europa, cairia em segundo. E aquela coisa, eu posso até avisar antes, porque não vai ter como haver uma defesa para isso. Bom, a Tulsi Gabbard, lembra dela? Aquela que foi indicada a nova diretora da Inteligência Nacional dos Estados Unidos, né? Que foi nomeada pelo Trump, né? Ela afirmou, né, que a administração Biden financia de 25 a 30 laboratórios com patógenos perigosos na Ucrânia, tá? E mais de 300 no mundo inteiro, tá? A Ucrânia está em uma zona de combate ativo e essas instalações, mesmo nas circunstâncias mais favoráveis, podem ser acidental ou intencionalmente destruídas. Então, os patógenos se espalharão rapidamente por toda a Europa, Estados Unidos e também pelo mundo. Segundo ela, em vez de tentar ocultar o financiamento dos laboratórios, a administração Biden/Harris deveria cooperar com a Rússia, a Ucrânia, né, a OTAN e a ONU para estabelecer um cessar-fogo em torno dos patógenos perigosos, tá? Esses laboratórios devem ser fechados imediatamente e os micro-organismos patógenos devem ser destruídos, falou a Gabbard. Poucos imaginavam, né, gente, que a Rússia não ficaria sem dar uma resposta para esses ataques aí que a OTAN estava fazendo o tempo inteiro, né? A provocação era absurda, era constante, aumentava o tempo inteiro. Um bando de covarde começou a falar um monte de coisa, né? Começou a ameaçar a Rússia, se dando ao direito de ameaçar a Rússia. Países completamente insignificantes na geopolítica, inclusive da Europa, enfim, falavam o tempo inteiro, né? Os seus representantes falavam o tempo inteiro sobre a incapacidade da Rússia. Lá na Letônia, Estônia, Lituânia, os líderes, que são todos parecidos, né? Falavam o tempo inteiro que o Putin estava blefando e assim por diante, tá? Eles, na verdade, estavam muito tranquilos, né? Porque supunham que se o Putin fizer um ataque nuclear, o mundo inteiro vai condenar. Claramente que também imaginavam, presumiam no começo, pelo menos, de que, porque são tontos, né? De que se a Rússia fizesse um ataque nuclear, todos poderiam fazer ataques parecidos contra a Rússia. Hoje em dia, talvez eles tenham um entendimento diferente sobre isso, né? Mas eu acho que o mais importante é que jogariam completamente a Rússia, né, contra a opinião pública mundial. Então, aquele trabalho que fizeram da russofobia, né, de fazer com que todos tivessem medo da Rússia, aquele pânico em relação a Moscou, aquilo estava desacelerando, né? Essa narrativa estava perdendo muita força. Um ataque nuclear da Rússia voltaria a fertilizar esta narrativa completamente, tá? Agora não mais. Não mais, né? A situação mudou completamente. Presumiam que a resposta da Rússia seria, por exemplo, um devastador ataque aéreo, né? Uma demonstração nuclear importante. Mas o que aconteceu foi uma terceira opção de quem eles não tinham a menor noção que poderia acontecer, tá? Os mísseis interceptíveis, né, da Rússia, né? E fala-se que o Aryashnik pode ser apenas mais um, pode ter outros, né, com outros nomes, com outras possibilidades, mísseis mais com alcance curto e tão poderoso como o Aryashnik, mísseis, né, e CBMs, né, que pode chegar aos Estados Unidos também,
né, com a mesma condição destrutiva, ainda que não seja nuclear. Então, enfim, imaginavam algo e agora o Putin entregou algo completamente diferente. Nada garante, por exemplo, só assim, acho que foi a Ria Navast, né, que repercutiu a questão de que, por exemplo, a Rheinmetall, que é uma empresa bélica alemã, instalou algumas fábricas na Ucrânia achando que ficaria impune, né? Um outro ataque com Areshnik pode, por exemplo, destruir essa fábrica alemã, né? E eles não vão poder falar absolutamente nada, né? Porque um míssil desse pode chegar em Düsseldorf, né? E destruir, né, a fábrica lá na Alemanha, da Rheinmetall, né? Então, a situação é muito grave e poucos, na verdade, entenderam, contudo, o significado real, né, do que foi. O entendimento é amplo, mas ainda é muito pouco para muitas pessoas, sobre o que foi o significado desse ataque russo, tá? Houve ainda uma resposta do Zelensky, que atacou Krasnodar, né? Depois da chegada do Areshnik, né? Atacou Krasnodar. Neste momento, o Zelensky já estaria, inclusive, né, amedrontado no sentido de utilizar os drones, né, para fazer ataques parecidos neste momento, tá? O pânico é geral, tá? E a OTAN entendeu, sim, que o Putin pode perfeitamente, né, deixar de lado aí a sua diplomacia, né, a sua paciência já está no limite, tá? E se ele perder a paciência completamente, ele possui tecnologia para estabelecer ali uma destruição brutal a qualquer país europeu, tá? Neste momento. Deixando claro também que a própria OTAN está muito desmilitarizada nos dias de hoje em relação a armas convencionais, né? Ao passo em que a Rússia hoje também está muito bem em termos de estoque de todo tipo de armas convencionais, além de acordos com países como a Coreia do Norte, que também fez com que a Rússia aumentasse ainda mais os seus estoques, tá? E se a Rússia, na verdade, resolver, né, calar o Zelensky com um ataque muito poderoso, ninguém, neste momento, do Ocidente vai socorrer o próprio Zelensky no momento, tá? Por quê? Porque não há mais, assim, o Zelensky é descartável, tá? E diante do pânico, do terror, do medo de que os Areshnik possam chegar às suas instalações militares ou possam chegar a espaços de suas nações, né? Esses dirigentes simplesmente não vão se preocupar com Kiev e com a Ucrânia, né? Tampouco se enxando, nunca se preocuparam com a Ucrânia e não sei agora que eles iriam se preocupar. Então o pânico é geral, é brutal e a situação segue muito complicada. Lá no espaço da guerra, né, a Rússia fez um ataque devastador, né, contra tropas lá em Kursk, né, e eliminou muitos soldados ucranianos. Nesses últimos dias, a eliminação de soldados ucranianos vem aumentando, tá? Não somente lá em Kursk, mas também em outros frontes do Donbass, né? A Rússia está perto de cortar, né, a linha de abastecimento que liga Slaviansk a parte a Chasiv-Yar. Na verdade, há informação de que isso já aconteceu no dia de hoje, na manhã de hoje, né? Então, Chasiv-Yar ficaria completamente isolada neste momento. Seria a última linha de abastecimento que que as tropas ucranianas ainda teriam em Chasiv-Yar, que é uma linha de abastecimento que não entrega mais, né, 70% do que entregava, mas as tropas ucranianas se socorriam por essa linha de abastecimento, né, que vinha de Slaviansk. A Rússia tomou completamente essa rodovia e as tropas ucranianas ficaram numa situação ainda mais complicada na cidade de Chasiv-Yar. A situação é muito difícil para a Ucrânia e eu tô dando risada, porque eu quero que a OTAN e a Ucrânia realmente, gente, se deem muito mal nessa história, né? Desafiaram o russo, né? Tentaram humilhar o russo, né? Tentaram humilhar o russo. Enfim, provocaram e agora receberam uma resposta. Estão em pânico, estão correndo como ratos, né? Que fogem do navio quando ele vai se afundando. Pois é, os ratos estão se mandando completamente ali da Ucrânia e sinalizando para os Zelensky, se os nossos serviços diplomáticos estão indo embora, é porque, entenda, estamos deixando você na mão, né? O palhacinho está desesperado porque começa a entender o que está acontecendo, né? Começa a entender, né, qual era a importância da Ucrânia para a OTAN e para o Ocidente, tá, gente? É isso, meus amigos e minhas amigas. Muito obrigado pela generosidade do apoio. Forte abraço a todos vocês. Né? Aqueles que puderem, deixem um pix para dar uma força aqui para o canal.
ou valeu demais, né? É importante, de qualquer valor, fico muito grato por essa generosidade. Mas não precisa, evidentemente, mandar um Pix se você tiver condição para isso, mas não tiver desejo de fazê-lo. Tem que ser de coração. Fico muito grato pela generosidade, tá? Abraço terno para os meus amigos, irmãos e irmãs na Europa, na Ásia, na Mãe África, mãe de todos nós e também na América Latina. Tá bom, gente? É isso.